Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso prático de jejum. Eu estou bastante ansioso para a gente já chegar à parte prática, mas a gente tem que passar por isso daqui para a gente ter realmente um entendimento antes de poder aplicar, né? Até porque o jejum, tem muita gente que tem muita dificuldade, né, com o jejum, então você tem que ter um porquê muito forte, você tem que entender por que você está realizando isso, né, tendo os benefícios em mente para que você possa realmente colocar em prática e ir até o final. Deixa eu compartilhar aqui com você o nosso slide da aula de hoje, onde a gente vai falar sobre o fundamento bíblico do jejum, né? Na Bíblia, né, como eu falei, a gente tem outros povos que praticam, né, até hoje, inclusive, o jejum, mas que antes, já nesse período aí de Moisés, né, já praticavam, né? Então, o nosso interesse, nosso foco aqui não é voltado para as outras nações, né, para os outros povos. Então, a gente tem aqui um, a determinação de Deus, né, aquilo que a gente vê nas Escrituras Sagradas, né, na Bíblia, sobre o jejum, né, a respeito do jejum. Então, ó, a única ordem que nós temos de Deus para a prática do jejum se encontra no livro de Levítico, no capítulo 16, no versículo 29, onde nós lemos: "E isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós." Então, a gente não vê aqui, né, em nenhuma tradução você vai encontrar ali jejum, né, no sétimo mês, aos 10 do mês, jejuem. Mas existe uma expressão bem interessante, que é afligireis as vossas almas, ou seja, afligir a alma. Então, Fábio, mas não tem aí. Por que essa é a origem, se não está falando de jejum? Porque afligir a alma é uma espécie de sinônimo, né? É um correspondente em relação ao jejum. Então a gente vê aqui, ó, afligir a alma é uma expressão muito utilizada para se referir ao jejum, como podemos ver em um exemplo de paralelismo hebraico no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, versículo 3. O paralelismo hebraico ele tem vários tipos. Mas o mais comum, acredito que seja o mais comum, é quando numa frase, né, a mesma ideia ela é repetida, né? Você traz uma ideia num parágrafo, numa sentença, e na sentença seguinte você tem a mesma ideia, sendo que com palavras diferentes. Então a gente vê isso em vários momentos nas escrituras, né, mas principalmente nos livros poéticos, e a gente vai ver aqui em Isaías 58, verso 3, que é um livro profético, dizendo o seguinte, ó, dizendo: "Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho." Essa ênfase ali em afligirmos as nossas almas é minha, né? Então coloquei em maiúsculo para que a gente veja o quê? É uma repetição do jejuar, mas de um modo diferente. A gente vê que no primeiro momento da frase, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aí agora ele vai repetir a mesma ideia, mas com palavras diferentes. Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Ou seja, não atentas para isso também, né? Mas com outras palavras. Então, aí, o que a gente vê aqui? A única ordem de Deus para o período de jejum. Isso, para a prática, né, de jejum, isso aqui já dá uma visão praticamente que meio que completa, né, a respeito do que significa o jejum, do motivo, do sentido do jejum, o que está envolvido no jejum. Lembrando que o jejum ele está associado ao quê? A dor, a luto, a sofrimento, né? Então, a arrependimento de alguma forma ali, né, causada pelo sofrimento, pela dor, enfim. Então a gente percebe que o jejum ele não corresponde a momentos de alegria, né? Então, quando o povo era convocado ao jejum, era porque existia ali um sofrimento, uma dor, um luto, uma lamentação,
né? E ali o jejum ele era estabelecido, né? Então, o dia da expiação, de repente, caso você não saiba, era um dia onde se trazia à memória os pecados do povo e sacrifícios eram realizados ali para expiar esse pecado, ou seja, para que as consequências, né, do pecado fossem sofridas e o pecado fosse perdoado. E quem é que sofria essas consequências? No Antigo Testamento eram os animais. Mais precisamente, né, o bode, o cordeiro, ali todos os envolvidos. No Novo Testamento é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Então essa lamentação, essa tristeza é devido à consequência, né, do pecado e da sua consequência. Então, quando a gente jejua, né, qual é o contexto do jejum que Deus estabeleceu? Esse contexto, esse contexto. Eu não vou nem avançar nesse assunto, porque a gente vai tratar disso mais detalhadamente um pouco mais à frente, nas próximas aulas. Mas, desde já, o que a gente vê nas Escrituras a respeito do jejum é o jejum envolvido com pecado, arrependimento, sacrifício, expiação. Esse é o propósito, esse é o detalhe, esse é o contexto do jejum. Avançando aqui, a gente tem aqui, né, no comentário de Champlin, no Levítico, do livro de Levítico, né, no capítulo 16, versículo 29, né, isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Qual o comentário que a gente encontra aqui nessa obra de Champlin? No 7º mês afligireis a vossa alma. Outra tradução possível, Champlin falando, né? O 10º dia do 7º mês devereis dedicar ao jejum. E aí ele cita aqui também Isaías 58, eu citei ali no slide anterior, um versículo mais específico, né, que foi o versículo 3, se bem me recordo, e agora aqui Champlin, ele usa desde o primeiro versículo até o versículo 12. Né? Então ele diz que outra tradução possível era se dedicar ao jejum. Então você pode também até traduzir, mas até onde eu sei, nenhuma Bíblia traz esse tipo de tradução. Mas entende, como eu falei, né, através do paralelismo hebraico, que afligir a alma é uma referência ao jejum. Tá? Isso aí ficou muito claro para o povo de Israel na época e até hoje o povo de Israel também entende o afligir a alma, né? Em relação aí sendo uma referência ao jejum. Então, ó, na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de jejum, tá? E aqui o assunto vai ficando, né, mais aprofundado aí para a gente ir entendendo mais em relação ao nosso foco dentro do jejum, né? O que a gente deve fazer e qual deve ser a nossa intenção. A gente já está contextualizando aqui, você já está entendendo que não existe, por exemplo, jejum de Coca-Cola, né? Isso aí não existe, jejum de televisão. A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso daí. Nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe.